Olá, boa noite. Dando início a mais uma live, começando aí a nossa live de hoje. Vamos ver se está funcionando, que a nossa internet aqui em casa hoje não estava muito legal. Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir. Pessoal, me deem um alôzinho, né? Para ver se está tudo ok, se vocês estão aí, se apareceram. Oi, o Regis já entrou. Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. É muito bom estar aqui de novo, né? A gente agora temos um tempo, né, nas nossas transmissões, com- envolvidos em diversas atividades aí que nós andamos, então a gente deu um tempinho, mas nós estamos de volta aí com outro assunto. E hoje vocês votaram, né? E escolheram aí numa enquetezinha rápida. E a escolha, me impressionei, hein? Foi sobre responsabilidade afetiva e maturidade, né? Oi, Verinha, boa noite. Que bom ver vocês chegando, entrando. Eu não enxergo, gente. Oi, Simone, boa noite. Ah, tem bastante gente aí que tem condições de dar pitaco aqui na nossa live. Todo mundo que tá aí pode dar, né, seus pitacos, suas opiniões. Então, né? Responsabilidade afetiva e maturidade, né? Foi o tema que vocês escolheram. Até me surpreendi assim com o tanto de gente que opinou e que pediu esse assunto. E aí eu quero perguntar para quem já chegou, para quem está aí agora, eu não consigo ver vocês antes no outro formato eu via as bolinhas aparecendo, via os rostinhos de quem está aí. Eu não consigo ver nesse formato que a gente está transmitindo. Então, se alguém quiser dar seu oizinho aí, eu sei que vocês estão, mas eu vejo a quantidade. Então, quero perguntar a vocês sobre responsabilidade afetiva. Quem é que já tinha ouvido falar nessa expressão, responsabilidade afetiva? O que isso significa, gente? O que isso ressoa, assim? O que quer dizer para vocês, né? Esse termo, né? E quanto, assim, vocês vão pensando um pouquinho a respeito disso, né? Eu gostaria de perguntar assim, quem já não ouviu expressões por aí, né? Histórias hoje em dia, dessa época de digital, né? De relacionamentos digitais, de encontros digitais, de muito WhatsApp, né? Muito Instagram, Facebook e outras redes sociais tantas, né? Redes de relacionamento, né? Aplicativos para encontros e tal. Quem nunca viu, assim, a pessoa diz assim, ah, fulano e fulana terminaram pelo WhatsApp, né? A pessoa recebeu uma mensagem e terminou o relacionamento por uma mensagem, né? Por mensagem. Às vezes relacionamentos de anos, né? Às vezes até pessoas que moram junto. Vocês conhecem histórias assim? Pessoas que terminaram pelo Zap Zap, né? Alguém que, de repente, olha, o Regis pergunta se responsabilidade afetiva seria afetos com manifestações adultas. Ah, vamos guardar essa informação aqui, né? Depois a gente volta lá. Oi, Elis, que bom te ter aqui. Então, quem já não ouviu histórias, por exemplo, hoje em dia, da pessoa, o casal se conhece pela internet, né? Muitos se conhecem pela internet, se encontram, um relacionamento de repente casual, aí eles têm de repente até uma relação sexual, e aí depois disso um dos dois bloqueia o outro em todas as redes sociais. Quantas histórias dessas hoje em dia já tem, né? Tem aí. Quantas pessoas vocês conhecem histórias de que de repente para de receber e responder mensagens, né? A pessoa tá numa, né, uma relação, às vezes de amizade, né, ou às vezes é um relacionamento afetivo maior, né, tem um certo tipo de movimento,
E aí a pessoa parou de responder, simplesmente sumiu, né? Virtualmente falando. E não virtualmente, né? Às vezes acontece, de repente, tava tudo bem e tu é comunicado, olha, não dá mais, tô indo embora. Assim, tinha planos, no próximo final de semana, no próximo Natal, no próximo aniversário, a gente vai fazer tal coisa, quem sabe a gente vai viajar, e de repente, com tudo aquilo ali pendente, às vezes até com coisas engatilhadas, meio por acontecer, não quero mais. Deu, vou embora. Né? Quantas histórias dessas vocês já ouviram falar, né? São alguns exemplos de irresponsabilidade afetiva, né? E tem uns montes por aí, né? O Regis perguntou se seria a responsabilidade afetiva seria afetos com manifestações adultas. É exatamente isso. Na verdade, é quando os adultos, nosso adulto consegue se relacionar. Porque muitas vezes a gente se relaciona com as pessoas com a nossa criança interna, né? E com o nosso adolescente interno, não é o adulto se relacionando, né? E aí a responsabilidade afetiva está muito ligada com empatia, está muito ligada com respeito, né? Não é o eu pegar e cuidar do outro, mas é eu ser empático, né? Eu compreender que as minhas atitudes, uh, as minhas promessas, elas reverberam na alma do outro e elas têm consequências, né? Que vão nos ligar energeticamente, às vezes, pela forma desrespeitosa com que a gente se relaciona uns com os outros, né? Quando eu passo a usar o outro para satisfazer minhas necessidades me trato e trato o outro de maneira egoísta, né? As relações vão assim, né? Quando eu faço promessas, dou esperanças que na verdade não existem, eu não tenho intenção de fazer a relação. Mas eu não deixo isso claro. Eu crio situações e pode ter vários motivos para eu estar criando essas situações. Pode ser porque eu tenho dificuldade de lidar com frustrações, né, do outro e minhas. Pode ser que eu tenha dificuldade de desagradar enquanto a pessoa está sob os meus olhares. Simone, ó, seria o famoso não brincar com os sentimentos dos outros. Exatamente. Saber o que eu quero e expressar isso de uma maneira clara. Isso envolve um processo de autoconhecimento. E não é só numa relação de casal, né? Isso envolve amizades também, né? Mas principalmente dentro de uma relação ou uma possível relação, né? Tu deixar claro quais são as tuas intenções, né? Antigamente tinha até essa expressão, né? Quando a pessoa ia, quando os namorados, né? Hoje em dia não se faz mais isso, né? Mas quando o namorado ia pedir a namorada em namoro, né? Ia pedir para o pai, né? Não se faz. Quais são as tuas intenções, né? Com a minha filha. Então é tu olhar para aquele ser que está ali na tua frente e perceber que atrás dele tem uma história. E quais são as minhas intenções? Eu posso perfeitamente não ter a intenção de manter uma relação duradoura, estável. Eu posso perfeitamente, porque eu não quero me envolver, eu posso perfeitamente ter a intenção de ter, de repente, até mesmo um sexo casual. Isso é perfeitamente possível. Está dentro do meu leque de possibilidades. Mas eu preciso deixar isso claro para o outro, para que o outro não crie expectativas. Se o outro criar expectativas, aí o problema é dele. Porque eu disse. Porque às vezes a pessoa cria expectativas, né? E a gente também não pode se responsabilizar pelo que o outro sente, imagina, né? Mas é o campo da realidade. Então, eu quero uma relação
para um fim de semana, por um tempo. Eu não posso fazer promessas. Jogar com os sentimentos do outro, desrespeitando esse sentimento do outro. Só às vezes a minha intenção é puramente satisfazer o meu próprio ego, né? Em relação a isso. Como é que a gente reconhece a falta de responsabilidade afetiva? Responsabilidade afetiva não tem nada a ver com reciprocidade de sentimentos. Eu posso não ter os mesmos sentimentos que o outro numa relação, mas eu preciso saber o que eu quero e deixar isso claro, e isso eu estou sendo responsável daí, né? De maneira nenhuma eu preciso, é necessário que seja recíproco. Então, o que é a responsabilidade? É isso, é ser cuidado. E como é que eu posso fazer para ter mais responsabilidade afetiva? Me comunicar bem em todas as situações, né? Ser claro naquilo que eu sinto, que eu desejo, né? Em relação ao outro. Verbalizar as insatisfações, porque às vezes a gente não fala do que incomoda, né? Então, de um jeito responsável, priorizando uma comunicação assertiva, né? Às vezes o distanciamento acontece porque a gente não verbaliza, às vezes a gente imagina coisas. Ter um autoconhecimento, né? Consciência de si mesma. Quanto mais a gente se conhece, a gente sabe os nossos limites e a gente vai respeitar o limite do outro. Cuidar com esse individualismo excessivo, às vezes, de querer fazer do outro só um objeto para satisfazer a minha necessidade, né? De certa forma, isso vai até junto ao egoísmo, né? Forte, né? Então, só pensar em mim mesmo, se eu estou numa relação, né? Relações exigem equilíbrio, relações entre iguais, ainda que sejam relações efêmeras, né? A gente não percebe que a energia sexual que existe, né, e que é trocada nas relações, ela é uma energia importantíssima, ela é energia, fonte de vida no nosso planeta. E essa energia, ela nos liga de uma maneira profunda, ela cria vínculos. Então, ao criar esses vínculos, a gente precisa ter muito cuidado no momento de desfazer os relacionamentos. Porque aquela pessoa vai fazer parte da nossa vida para sempre. Em algum momento ela esteve, ela nos acompanhou e a gente trocou algo tão, tão, tão importante, mesmo que seja uma noite, mas é algo que gera vida no nosso planeta. Então é algo importante. E por isso precisa ser respeitado esse encontro, a qualidade desse encontro e o outro. Olhar para o outro como um ser que merece respeito, cuidado, assim como eu. E aí a gente percebe lá, por exemplo, no Bert Hellinger, né? Ele tem dois conceitos muito interessantes. Que esses dias eu vou pedir para o Regis aí, se ele puder me ajudar dentro da psicologia analítica, né? Também usam essa expressão, que não é exatamente essa expressão. Tem uma expressão que usa o mesmo conceito da filhinha da mamãe, do filhinho da mamãe e da filhinha do papai, né? O Bert tem em vários livros dele, ele fala nessa expressão, né? Que o quê? Que para uma pessoa, né, participar plenamente de um relacionamento, ela precisa estar alinhada, vamos dizer assim, com a sua energia feminina e masculina. Todos nós temos. E como é que a gente faz? Olha, o Regis colocou aqui. Eu não sei dizer isso, gente. Puera Eternus seria um adolescente eterno, né? Eu acho que é isso, um adolescente, um jovem eterno, que é aquele que tem irresponsabilidade nas relações, né? Que não cresce nunca, que usa, que não se vincula, ou que não consegue manter uma relação duradoura, né? Essa é a expressão
da psicologia analítica, e o Bert usa essa expressão relacionada com o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, que são pessoas que nós perfeitamente podemos ser, né? Que permanecem na esfera de influência. Então, o menino, quando ele permanece na esfera de influência da mãe, ele não toma o pai como certo. E hoje na sociedade a gente vê muito isso. Por que ele não toma o pai como certo? Pode ser por várias razões. Porque ele tem críticas contra esse pai, porque ele tem, olha, isso, ó, o Regis colocou, brinca de se relacionar e vive o transitório constante. Então, o menino, quando ele não toma o pai como certo, ele permanece na esfera da mãe. Então, o Bert chama isso do filhinho da mamãe. E aí ele diz o seguinte, ó, eu estou tirando isso da simetria oculta do amor. Se continuar ali, essa influência permeará sua mente e ele privilegiará o feminino. Sob o domínio da mãe, poderá tornar-se um grande sedutor e amante, mas jamais será um homem que aprecie mulheres ou mantenha um relacionamento afetivo duradouro. Então, essas pessoas, os homens que relacionam-se dessa maneira, normalmente são esses filhinhos da mamãe, né? No conceito do Bert Hellinger. Então, vou voltar, ó. Poderá tornar-se um grande sedutor e amante, mas jamais será um homem que aprecie mulheres ou mantenha um relacionamento afetivo duradouro. Também, se ele tiver filhos, não será um pai forte e dedicado para seus próprios filhos. E a solução que o Bert diz. A fim de ser um homem, aí saindo do puer, né, que o Regis diz. A fim de ser um homem capaz de participar plenamente de um relacionamento entre iguais, deve renunciar ao primeiro e mais entranhado amor de sua vida, a mãe, passando logo para a esfera de influência do pai. E o Bert fala muito, né, que os homens, eles são homens, né, no sentido de quando eles conseguem finalmente passar então para a esfera de influência do pai. A nós mulheres que somos mães nos custa isso, nos custa. Até porque às vezes nós temos críticas em relação ao nosso companheiro. E aí a gente dificulta que os nossos meninos façam essa transição, saindo da nossa esfera de influência para ir para a esfera de influência do pai. O que é ir para a esfera de influência do pai? É depois de ter tomado a mãe dentro do seu coração. Sim, a mãe é a mulher que veio como minha mãe, é a certa para ser a minha mãe, e eu agradeço a vida que veio dela, né? Eu olho para o meu pai, homem, né, o menino, e faço a mesma reverência interna. Sim, ele é o pai certo para mim. E com ele dentro do meu coração em cima, né? Então, essa junção do feminino e do masculino, focando no poder do masculino, faz com que o homem consiga, a partir daí, olhar para as mulheres com respeito, com reverência. Porque enquanto eles estão ali, sob a esfera de influência da mãe, nenhuma outra será tão maravilhosa. E aí eles brincam, viram sedutores, né? Ou, quando conseguem se relacionar com uma mulher, eles são filhinhos também. Eles não conseguem estar em pé de igualdade com uma mulher, porque eles buscam eternamente a figura da mãe. Então, as mulheres, para eles, são divididas entre as santas e as prostitutas. As santas similares à mãe e as prostitutas com quem divirto. E aí não funcionam as relações, né? Esse é o conceito, né, que o Bert traz. E a menina, ele fala também disso, né? Que ela também entra na vida, nós todos entramos na vida sob esfera de influência da mãe. Mas a filhinha do papai,
é aquela que foi para o pai, porque esse é o nosso movimento, né? O pai é a vida, a mãe é a vida e o pai é o mundo, né? O pai nos mostra o mundo, a gente precisa ir para os dois. Só que a mãe, a menina, precisa voltar para a esfera de influência da mãe, né? Então, o que acontece com a filhinha do papai, a garotinha do papai? Ó, se ela permanece na esfera de influência paterna, passa a ser a garotinha do papai. Pode amar alguém, mas não alcança a maturidade plena da mulher. Tem dificuldades para se relacionar em igualdade de condições com um parceiro ou ser uma mãe generosa e dedicada. Para tornar-se mulher, a menina precisa abandonar o primeiro homem de sua vida, o pai, e reaproximar-se da mãe. Então é esse o nosso movimento como mulheres. É olhar para a mãe, agradecer a vida que veio dela e irmos em direção ao pai. Olhar para o pai, fazer um movimento de reverência profunda, agradecer pela vida que chegou dele, tomar tudo que tem dali e nos aproximarmos de volta da mãe. E a partir da mãe olharmos o mundo e os homens. Porque aí sim, aquele casal permanece como casal e vão estar eternamente dentro do nosso coração e vivendo no nosso corpo através da união deles, né? Ainda que se separem, eles estarão sempre unidos em nós. E é assim que a gente precisa visualizar isso, né? Sempre eternamente unidos em nós e a gente está livre para viver a relação de maturidade adulta. E quando a gente está bem com o feminino e com o masculino, a gente consegue desenvolver essa responsabilidade afetiva. Porque daí eu vou olhar para o outro e o outro vai ser um igual. Ele não é alguém que eu vou usar e não é alguém que vem precisar satisfazer as minhas próprias necessidades. Então, se eu encontrar alguém que está com esse mesmo padrão, né? Aí nós vamos ter um relacionamento maduro, um relacionamento de adultos, dois adultos, né? Não são mais duas crianças se relacionando. Então, dois adultos conseguem ter níveis mais profundos, até mesmo de maturidade, de sabedoria. E aí vem a necessidade de viver e de amar com todo o nosso coração, livre dessas exigências da nossa criança interna, né? Então, ter responsabilidade afetiva é ter empatia dentro das relações. Mas por que eu não tenho essa explicação do Bert, né? Porque eu ainda não fiz o trabalho interno de honrar, respeitar e tomar como meus e como certos aquele pai e aquela mãe. E eu, se sou homem, o homem que não tem essa responsabilidade afetiva, ele carrega dentro de si críticas, julgamentos ou pena do seu pai. Pena. Ele queria ajudar o pai de alguma forma, e aí ele não foi, ele não tomou aquele pai como certo para ele. Ele seria um melhor homem para a mãe. Então, ele vira, né, o filhinho, o garotinho da mamãe, como diz o Regis ali, né, um puer eternus, né, um eterno adolescente, e vai se relacionar dessa maneira irresponsável. E a menina a mesma coisa, né? Ela precisa reconhecer a menina que tem a mulher que tem irresponsabilidade afetiva, ela tem críticas, julgamentos, exigências ou pena da sua própria mãe. E nesse sentido, ela olha para o pai e pensa que ela seria uma melhor. Isso são coisas inconscientes, tá, gente? Ela seria uma mulher melhor para ele. E aí ela já tem o parceiro perfeito. Todos os outros são poucos, então ela vai para esse mundo dos relacionamentos irresponsavelmente, né? Com um caráter tremendamente irresponsável e não consegue daí manter as relações de forma saudável. Gente, eu tô indo? Tô falando? Ah, tá certo. Eu me perdi aqui, pareceu que, né? Então, né? Vamos começar a olhar um pouquinho melhor para como a gente está internamente, né?
e que tipo de vínculos eu quero criar com as pessoas, né? Como é que eu quero me relacionar, que tipo de relacionamentos eu pretendo ter e focar nessa questão da responsabilidade afetiva como ser uma criatura mais autêntica, mais conectada com as minhas emoções internas, sabendo exatamente o que eu quero, comunicando o que eu preciso, como adulto que sou, né? Tomando os cuidados necessários para que eu não crie vínculos que vão tornar a minha vida mais pesada. Porque esses vínculos de relações assim, que terminam dessas formas desequilibradas, o que que acontece, né? Que geram mágoas. Porque quando a gente tá numa relação e acontece esse tipo de coisa, a pessoa termina por WhatsApp, a pessoa desconsidera completamente, bloqueia das redes sociais, cria promessas, cria ilusões. Isso tudo carrega junto um grau de mágoa, de culpa, coisas que a gente não precisa carregar. A gente vai se prender aquelas pessoas de uma maneira negativa. Ninguém é obrigado a estar com ninguém, mas respeito, responsabilidade, coerência na fala, né? Não criar ilusões desnecessárias, não alimentar esperanças de coisas que a gente sabe que não vão, não vão acontecer, a gente não vai fazer. Isso denota crescimento e maturidade. Crescer envolve assumir responsabilidades pela minha própria vida, pelas minhas escolhas. Então, se eu quero uma relação temporária, casual, eu vou deixar isso claro, porque se a pessoa estiver disposta a pagar esse preço, ela não foi enganada. Agora, se eu tenho uma irresponsabilidade afetiva, eu crio todas essas artimanhas, eu também tenho que entender que eu também tenho um preço a pagar, né? E o preço muitas vezes é o desassossego, a falta de paz, é uma vida mais difícil, mais pesada. Claro que a gente sabe que há razões pelas quais as pessoas se comportam dessa maneira, e muitas delas estão relacionadas a lealdades, a vínculos familiares antigos, a comportamentos repetitivos dentro do nosso sistema familiar. Mas a gente veio para o mais. A gente veio para dar passos no sentido da nossa própria libertação e para dar passos no sentido da nossa própria evolução. Então vamos ser mais coerentes com a gente mesmo, né? Lembrados de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem e seguir na nossa vida em paz. Muito bom ter estado com vocês e a gente volta a se encontrar, tá bom? Até mais.